Com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, falando em esportes. Para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani anuncia os volantes Igor Pereira e Natan Melo. E chega a 7 reforços confirmados para o ano que vem. Igor Pereira, ex-náutico, assina com o Bugre até o final de 2026. Enquanto Natan Melo, ex-Vila, firma contrato de 2 temporadas. Comissão Eleitoral homologa chapas e confirma candidatos à presidência. Após realização de exames médicos e avaliações físicas na manhã de ontem, elenco da Ponte fez as primeiras atividades com bola hoje. Além de Herbert, Cristiano e o Wallace, Thiago Coelho também esteve no CT do Jardim Eulina. Goleiro ex-Caxias é o 4º reforço da Ponte para 2026. Flamengo e Cruzeiro dominam a seleção do Campeonato Nacional. Vice Palmeiras emplaca apenas um jogador no time ideal. Arrascaeta é o craque no masculino e Gabi Zanotti ganha no feminino. Rafael Guanais, do Mirassol, é eleito o melhor técnico do Campeonato Nacional. Treinador da surpresa do Brasileirão desbanca Felipe Luiz e fatura o prêmio da CBF. João Fonseca faz ótima partida, mas Alcaraz vence brasileiro no tie-break no primeiro confronto entre os dois tenistas. Número 1 do Brasil chegou a fazer 5-0 no tie-break contra o melhor jogador do mundo, mas acabou sofrendo a virada e foi derrotado por apenas 2 pontos. 971021493 é o WhatsApp que está à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto e também pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Pode participar que já a sua mensagem vai pro ar. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes e vamos relembrar como foi a classificação do Corinthians à semifinal da competição. Corinthians que na Copa do Brasil amanhã pega o Cruzeiro 9h30 da noite, jogo de ida no Mineirão, o jogo da volta no domingo em São Paulo. A classificação ocorreu no dia 10 de setembro, na ocasião em Itaquera. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 2-0, com gols de Rodrigo Garro e Guinegão para mais de 41 mil torcedores na arena. Corinthians jogou com Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique Angileri, Maicon, Bidu, Breno Bidon, depois Charles, Rodrigo Garro, depois Rian, Memphis Depay, depois Vitinho, Guinegão, depois Yuri Alberto, da equipe do Dorival. O Atlético na ocasião, treinado pelo Fábio Moreno, jogou com Santos, Benavides, Carlos Teran, Aguirre Esquivel, Léo Derek, depois Luiz Fernando, Felipinho, depois Zapelli, Dudu, Pelan, Ricardo, depois Patrick, Julimar, depois Leozinho e Kevin Viveiros. Apitou o jogo na ocasião Davi de Oliveira Lacerda. Quartas de final da Copa do Brasil. Relembramos, portanto, a ficha técnica da classificação do Corinthians à semifinal. Amanhã o Timão pega o Cruzeiro, jogo de ida da competição. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel.
a evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes das mensagens, eu quero aqui divulgar a seleção do Brasileirão da Série A. O goleiro eleito foi o Rossi, do Flamengo. Lateral direito, Paulo Henrique, do Vasco. Acho que está correto. Foi até para a seleção. Bons números. Zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Léo Pereira, do Flamengo. E o lateral esquerdo tinha que ser o Reinaldo, do Mirassol. Até aí, sem problema. Volante, Jorginho, do Flamengo e Lucas Romero, do Cruzeiro. Também acho que tá bem colocado. Meias, Arrascaeta, do Flamengo e Matheus Pereira, do Cruzeiro, também sem nenhum problema. E os atacantes, Caio Jorge, o artilheiro da competição com 21 gols, e o Vitor Roque, do Palmeiras. Técnico, Rafael Guanais. Craque do brasileiro, Arrascaeta. Revelação do brasileiro, Ryan, do Vasco. Eu só faço uma observação aqui. E respeito todo mundo que acha o contrário. Mas um técnico que é campeão brasileiro, não é? No seu primeiro campeonato nacional, também tem que ter muito peso. Ele venceu o campeonato. Ah, mas o feito do Guanais foi muito grande. Foi, é verdade. Mas o time do Flamengo foi o melhor ataque, a melhor defesa. Enfim, fez um campeonato quase que perfeito. Então o meu voto seria no Felipe Luiz, mas ganhou o Rafael Guanais. Nenhum tipo de problema. Eu acho que merece também, mas para mim, o Felipe Luiz, o trabalho dele tem mais relevo do que tem o trabalho do Rafael Guanais. Vamos lá. Bom dia, CH. Já sabe quanto a torcida poderá ver a taça do campeão brasileiro da Série C? Não sei. Saiu ontem do Rio, ou hoje, né? Acho que em breve, né? Só que não vai ter festa, não vai ter solenidade, nada para apresentar. Eu acho que vai para a sala de troféus da Ponte. E aí todo mundo vai ter acesso. Eu tô deduzindo, não tenho certeza, tá bom? Eu vou procurar me informar. Vocês têm informações se o lateral esquerdo Kelvin se reapresentou da Ponte? Rapaz, não sei te dizer. Eu tenho a impressão que não. Mas à tarde eu peço para o Pedro Piscinato abordar isso. Parabéns pelo título da Liga do Cartola. Conhece muito mesmo. Abraço, Wilson de Hortolândia. Rapaz, eu ganhei. Deixa eu abrir aqui a nossa liga, que é o Oráculo. E às vezes passa batido aqui, eu não digo. Eu não estou falando por causa que eu conquistei o título, não é nada disso. Tá? Mas a gente teve, não é, uma participação maciça dos nossos ouvintes, torcedores e amigos. E eu ganhei por um detalhezinho, menos do que um ponto. Eu fiz 3.510 contra 3.509,50 do Altair Milani Júnior. E quem foi o terceiro foi o Flávio Sec, com 3.502. Foi muito disputado, decidido no último final de semana. Fiquei feliz em ganhar, evidentemente, não é? Nas outras ligas também eu participo de 5, ganhei as 5 e fiquei muito feliz com isso. Espero, o ano que vem vou montar o Oráculo de novo e espero a participação de todo mundo, tá bom? Mas obrigado aí pela lembrança, o Wilson. Quando o novo presidente da Ponte vai dar entrevista? Pois queremos saber dos projetos, obras, CT, reformas do Majestoso, Tandy Negrão, nós vamos ter que esperar. Solicitado já foi.
José Carlos do Taquaral. Por que o Guarani não traz o goleiro João Paulo dos Santos ou o Lumba do Palmeiras? Eu acho que está fora do orçamento São bons goleiros, evidentemente. Mas está fora do orçamento. Tenho a impressão que sim. Mas deve chegar o Fernando Miguel do Ceará. Tomara que a Ponte não tome uma punição grande pela invasão. Vi um vídeo que alguns torcedores, após a invasão, atiraram pedras em direção aos visitantes. Mas se não está na súmula, ok. Eu tenho a impressão, espero que não, tenho a impressão que a Ponte vai ser punida. Espero que não. Mas olhando os orçamentos de Flamengo e do Mirassol, entre o Guanais, sim. Então o Guanais, sim, merece o prêmio de melhor técnico. Tá bom, André. É a sua opinião. Você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Tá bom? Tá registrado. O que eu achei da chave do Brasil? Difícil demais. Para mim, a terceira chave mais difícil. A primeira, o grupo da França. Em segundo, o grupo da Inglaterra. Em terceiro, do Brasil. Para não deixar você sem informação, vamos aqui aos grupos. Aí você vai entender rapidamente, você que não sabe ainda, por que eu acho que o grupo da França é o mais difícil. França, Senegal, Noruega e FIFA Playoffs. Isso aqui não deve ser muito difícil, não. E o grupo da Inglaterra, vamos ver aqui. Croácia. Vamos lá. Croácia, Gana e Panamá. Acho também bem complicado esse grupo. De qualquer maneira, vamos aguardar. O Brasil vai precisar largar com o pé direito contra Marrocos, a primeira seleção que o Brasil vai enfrentar na Copa do Mundo do ano que vem. 11h43 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani está treinando em Louveira hoje pela manhã, mesmo debaixo de chuva, no campo municipal. Esse será o campo para o Guarani treinar para a disputa do Campeonato Paulista, até que o gramado do Brinco fique pronto e também o gramado do CT. É claro que essa chuva é muito boa para o gramado que está sendo reformado no Brinco e também no CT. A viagem para a pré-temporada fora de Campinas, em Bragança Paulista, será somente na quinta-feira. É por isso que o Guarani está treinando em Louveira. E ontem a diretoria anunciou mais 2 reforços. Volante Natan Melo, 24 anos, vem da equipe do Vila Nova. Eu até falei muitos dias seguidos que o Natan Melo só seria contratado se o Kelvin for negociado ou fosse negociado. E o Kelvin realmente está sendo vendido para um grupo de empresários que vai dar uma compensação financeira para o Guarani. O Guarani ainda vai ficar com uma porcentagem do Kelvin, cerca de 15% ou 20% dos direitos econômicos. O Guarani que hoje tem 60% dos direitos econômicos do Kelvin e também deve receber um jogador desse grupo de investidores. Bom, falando a respeito do outro reforço, Igor Pereira, volante, também 24 anos. Qual que é a diferença do Igor para o Natan? O Natan tem as características parecidas com a do Kelvin, de primeiro volante, um jogador de muita qualidade pelo que eu pesquisei. E o Igor Pereira, muita força, mas ele atua mais como um segundo volante. Ele pode até chegar um pouco à frente. E ele vem da equipe do Náutico. Quando o Náutico esteve com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série C, ou melhor, de todo o Brasil, né? O Náutico estava disputando a Série C do Brasileiro, mas se a gente pegasse as 4 divisões do momento, o Náutico tinha a melhor defesa. Quem fazia parte do meio-campo? O Igor Pereira, como jogador titular. E ele está chegando no Guarani para reforçar o Bugre. O lateral direito, Rian, ainda não foi anunciado, vai chegar do Vila Nova para disputar a posição com o Cicinho. E o Guarani ainda vai contratar mais um meia e 2 centroavantes, além do goleiro.
goleiro vai ser o Fernando Miguel. Só que, como terminou a Série A do Brasileiro no último domingo, o Ceará caiu de divisão e o Fernando Miguel estava na reserva, ele vai ter 15 dias para descansar com a família e depois provavelmente vai se apresentar em Campinas para ser o goleiro titular do Guarani. Valeu, CH! Valeu, Breno. O Valnei Matheus tá bravo comigo, que eu não identifiquei. Tá registrado. Parece que a Portuguesa vai participar da Copa do Brasil ano que vem. Você sabe me informar se o Guarani vai conseguir participar também ou vamos ficar de fora mais uma vez? A Portuguesa, ela esteve à frente do Guarani na classificação do Campeonato Paulista, se eu não estou enganado. Mas vou checar, tá? Vou checar essa informação. Tem impressão que o Guarani vai ficar fora. De qualquer maneira, como diria aquele, vamos aguardar. E sobre aquela colocação, eu sei que não é o bloco da Ponte, mas 2 jogadores não se reapresentaram com liberação oficial da diretoria. O Kelvin e o Simon. Os 2 vão efetivamente... os 2 efetivamente vão se apresentar no dia 15, segunda-feira. Então, aqui chega a informação do meu oráculo que o Guarani está na Copa do Brasil. Tá bom? Eu não tinha essa informação, recebi agora. Então, o Guarani está confirmado na Copa do Brasil. Tudo bem, Gleger? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, né, CH? Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. O Guarani está na Copa do Brasil, também não tinha essa informação, cara. Eu também não, mas... Importante essa informação de que o Guarani possa disputar a Copa do Brasil. Se você me permite, já que está falando do Guarani, né? Tô gostando dos nomes, viu, CH? Tô gostando dos nomes anunciados aí. Eu acho que o Guarani está seguindo uma linha na questão de contratação boa. O Guarani deve vir forte, ainda tem alguns ajustes a ser feitos, tem a parte de ataque, né? E você sempre toca nesse assunto. E é importante ressaltar, né? A parte é o compartimento mais caro, né? Então aí pode ser que dificulta um pouco, mas eu tô gostando das contratações do Guarani. Bom, pelo YouTube aqui, o Guarani não vai jogar no Brinco esse mês de janeiro porque a grama demora para crescer. Eu não sou especialista em grama, você quer comentar alguma coisa? Com essa chuva aí pode ser que... Eu não tenho a mínima condição de comentar a respeito. A gente sabe que a chuva ela melhora muito, né? E pelo que eu vi, eu recebi alguns relatos aí de como está o Brinco de Ouro. Eu acho que vai começar o Campeonato Paulista, o Guarani jogando no Brinco. É o Isael que manda mensagem, o Geraldo Chagas. Estou gostando das contratações da Ponte. E agora estou gostando da contratação da Ponte, principalmente centroavante do América e o zagueiro de 31 anos. Bom zagueiro, é o Geraldo. Também estou gostando. Zagueiro, aquele que veio do Atlético Goianiense, né? Uhum. Bom zagueiro, também gosto do nome. Bom dia, Band, saúde para todos, sempre, sempre. Paulista de Jundiaí, sempre, sempre. José Geraldo Moraes. Tem um companheiro seu aí, CH. Tá vendo? Bom dia a todos da Band, é o Francisco Lucena e o Carlos Lemos Matozinho está efetivamente mandando um abraço para você, galera. Matozinho, grande abraço pro Matozinho também. CH, posso te fazer uma pergunta rápida? Faça. Você gostou da permanência do Santos Futebol Clube? Gostei, o Santos, e também gostei da permanência do Internacional. Também Nada gostei. Contra Ceará e Fortaleza. Não, também gostei. Nada também contra. Também gostei. Eu acho que a reta final, né, apesar de toda a emoção, foi bem legal. Acho que foi mais emocionante a briga no rebaixamento do que a briga lá em cima na tabela. Não há dúvida. Sabe o que é emocionante também, Gleger? Fala aí. Desktop Banda Larga. Essa não tem jeito. A Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pro Piscinato. Fala CH, depois do primeiro dia de reapresentação no Majestoso, hoje o elenco da Ponte Preta se apresentou no CT do Jardim Olina e já teve jogador novo conversando com a gente. O Wallace, zagueiro experiente, com passagem por diversos times da Europa, conversou com a gente. O Herbert, atacante que deixou o América de Natal,
também mais um reforço da Ponte Preta, conversou com a imprensa, mas primeiro vamos ouvir as palavras do Wallace. Ele é um zagueiro, tem 31 anos e fala um pouco sobre a trajetória dele no futebol, principalmente no futebol europeu. Joguei no futebol brasileiro bem no início, né? Na juventude, e tive uma carreira bem grande, bem longa na Europa, e agora voltando para o Brasil. Ano passado joguei pelo Atlético Goianiense e hoje estou tendo a oportunidade de vir para a Ponte Preta, um time de tradição, e espero poder ajudar a equipe a atingir todos os objetivos dessa temporada. E o Herbert, um pouco mais desconhecido, podemos dizer assim, disputou a última Série D com a camisa do América de Natal, e ele fala um pouco sobre suas características de jogo, até para se apresentar para a torcida da Ponte Preta. E minhas características, como você fala, sou um jogador mais de velocidade, de explosão, gosto daquele confronto 1 para 1, e tanto jogando pela beirada, ou eu também gosto de atuar de falso 9, dando aqueles facões nas costas dos zagueiros, dos adversários. E acredito que vai se encaixar aí no estilo de jogo do Marcelo e vai dar certo aqui. E hoje um trabalho realizado no CT do Jardim Olina, bem tranquilo, como eu disse. Ontem os jogadores se apresentaram no estádio Moisés Lucarelli, passaram por todos os testes físicos e hoje já teve trabalho na academia, trabalho de força. Os goleiros também já foram ao campo, trabalharam com bola junto com o Lauro e também com o Chau, os preparadores de goleiros da Ponte Preta. Depois os jogadores de linha foram para o campo, deram aquela trotada debaixo de muita chuva no CT do Jardim Olina, mas a Ponte Preta que já deu início aí à preparação, já de olho em 2026, CH. Obrigado, Pedro. Obrigado. Você conhece o Thiago Coelho, goleiro do Caxias, que a Ponte contratou? Eu acho que para reserva é uma boa contratação. Eu acho que, olha, veja bem, CH, eu já disse isso. Eu, por exemplo, ficaria com o Pedrão, né? Mas aí o Pedrão quer sair, quer jogar, tudo bem. Mas eu acho que, né, até para questão de custo, de gasto, eu ficaria com o Pedrão. Mas esse goleiro aí para reserva do Diogo tá legal. E o zagueiro Wallace e o atacante Herbert? Gosto dos nomes, o zagueiro é um zagueiro experiente, acho que vem para somar. Tô gostando dos nomes das contratações Ponte Pretana. Bom, o Simon, vou repetir aqui a informação que eu recebi. Tanto o Simon como o Kevin vão se apresentar na segunda-feira, no dia 15. Pediram para a diretoria, não sei qual é o motivo. De qualquer maneira, eu acho que vai estar todo mundo efetivamente treinando na segunda-feira, Greg. E é importante, né? A gente sabe que às vezes na reapresentação tem questão de voo, de passagem, de uma série de coisas. Às vezes o atleta quer descansar um pouco mais. Eu acho que esses atrasos, claro, que com o aval da diretoria, com o aval da comissão técnica, não tem problema nenhum. A Ponte não está atrás de lateral esquerdo, estou gostando muito das contratações. Deixa eu ver quem que escreveu aqui. Da montagem, acho que vai dar bom. É o Eladir Piton, mandando mensagem pelo YouTube. 11h55 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando Copa do Brasil. Amanhã, os jogos ou uma partida da semifinal da competição, envolvendo Cruzeiro e Corinthians, 9h30 da noite, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes, e o jogo da volta no fim de semana. Na outra semifinal, na quinta-feira, 8 da noite no Maracanã, tem Vasco e Fluminense. São os jogos, portanto, da semifinal da Copa do Brasil. Lembrando ainda que o Flamengo jogará na quarta-feira na Copa Intercontinental. O Flamengo, que foi campeão da Libertadores da América, o Mengão vai pegar às 14 horas desta quarta-feira, no horário de Brasília, a equipe do Cruz Azul do México. Se passar, tem a semifinal, e se passar da semifinal, aí sim, pega o PSG, o time europeu, representante da UEFA, ou seja, da Europa, entra diretamente na final da competição. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especial